sweeter than life itself. You are here. Olá, discentes! Que satisfação! Hoje vamos conversar então sobre cultura do campo, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos principais conceitos de cultura. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que cultura é tudo aquilo que constitui conhecimento, crenças, arte, moral, leis e costumes de um povo. Cultura está fortemente relacionada às aptidões e aos hábitos da comunidade. Ela corresponde, nesse sentido, às formas de organização de um povo, como que eles interagem, como que eles se conhecem entre si. O Brasil, como vocês sabem, nosso grande pindorama, antes da invasão portuguesa, cabralina, em 1500, 22 de abril de 1500, havia aqui centenas, até milhares de povos e etnias com culturas distintas daquela que chega, então, no século XVI. Os portugueses, com uma cultura ibero-americana, embebida na sua tradição, era completamente diferente das culturas indígenas e ameríndias que ocupavam a América. Pensem, na verdade, a grande maioria desses povos que ocupavam as matas do Brasil, enfim, e ocupavam esse grande território, falavam línguas adversas, línguas das mais diferentes matrizes e troncos linguísticos, e possuíam uma cultura de equilíbrio com o ambiente. A mistura, a miscigenação e a mistura e o encontro dessas etnias ibero-americanas, ameríndias, paleo-ameríndias, com essas culturas também africanas, posteriormente vindas forçadas no cativeiro, formou o que nós conhecemos como cultura brasileira, ou cultura do campo e cultura sertaneja, que é formada, é o resultado fundamental do processo de deculturação dessas matrizes formadoras. Então, o português que aqui nasce já não é mais o português. O indígena que tem relações e conhece o ibero-americano já não é mais aquela matriz de fundo e de plano cultural que ele absorvia. Então, essa mistura entre europeus, africanos e indígenas forma e constitui uma tábua rasa onde a inovação da própria mistura, a natureza da própria mistura étnica vai formar isso que nós conhecemos como caboclo, como povo brasileiro, que é, na verdade, o mestiço importantíssimo, que dele surgiram inúmeras inovações no campo da gastronomia, no campo dos conhecimentos da natureza, e ele é sempre mais receptivo às inovações e sempre aberto, a gente chama sempre que permeável a outras culturas. Então, esse camponês europeu tradicionalista, com o indígena comunitário, ao elemento, ao negro tribal, se construiu então essa nova população brasileira. E nisso nós vemos ali no Brasil, hoje trabalhando nos cafezais, trabalhando nas lavouras, esse indivíduo, essas famílias de caboclos, essas famílias de trabalhadores rurais, que têm suas origens tanto no ameríndio, como no ibero-americano, como no africano. E daí, claro, das culinárias mais ricas no país, nós encontramos o feijão tropeiro, as farinhadas, que são muito comuns nas tribos indígenas. E esse modo de vida tradicional, esse modo de vida simples, comunitário, onde a paz e o sossego prevalecem no campo, é um estilo de vida marcadamente brasileiro, onde esse processo de miscigenação, de mistura entre as raças e as etnias, possibilitou uma série de resistências ao paradigma materialista europeu, fazendo com que esses povos do campo encontrassem um equilíbrio entre a sua própria produção e a sua relação com o mundo externo. No Mato Grosso é muito comum nós encontrarmos rodas de viola de coxo na volta da fogueira, com a música sertaneja, com as modas de viola, porque isso faz parte do repertório
da cultura das noitadas, da cultura do boteco, onde é sempre servido uma pinguinha e algum outro derivado para acompanhar aquela conversa, um dedinho de prosa, uma conversa entre amigos que trabalharam no campo, estão cansados, mas tiram a noite para fazer as suas conversas. Encontramos em inúmeros lugares também pessoas sempre dispostas ao plantio, por menor que seja o seu espaço, o seu minifúndio, está sempre disposta à produção. Acordam-se cedíssimo na manhã, lá pelas 5h30, 6 horas já estão de pé, e vão até a sua horta produzir. E isso, eu vou deixar um link aqui na descrição, no canal, a tradição da récia de cebola, o que é muito tradicional e que durou durante muito tempo, que as culturas vendessem o seu produto diretamente para o consumidor nas feiras. Hoje nós temos os atravessadores, o mercado que explora esses camponeses, não permitindo que eles exerçam a sua cultura de maneira tradicional. Aqui uma grande fazenda, e mesmo nas grandes fazendas nós encontramos os sertanejos presentes, a cultura sertaneja, a moda de viola, o som, a música, a prosa, a poesia, os romances. Isso em nada romantiza, na verdade, os grandes latifúndios que hoje existem e tomam conta. Por exemplo, esse aqui é no Vale dos Vinhedos, na região das uvas, e com certeza foram colonos imigrantes, descendentes de italianos que lutaram por essa terra, desbravaram essa terra, mas que hoje é um grande latifúndio de uva. E desse produto surge uma cultura, veio para o Brasil uma cultura ítalo-brasileira. São os imigrantes que depois vão se consorciar com essas 3 grandes raças que já estavam aqui no Brasil, o negro, o indígena e o europeu. Isso fez com que se dinamizasse, de certa forma, a cultura, ocorrendo mais trocas e consolidando, então, o que nós teríamos no Brasil como sertão. É uma figura do imaginário da conquista territorial, porque ele não estava vazio na invasão portuguesa de 1500. É um conceito que, ao classificar uma localização, opera uma apropriação simbólica de lugar, de espaço, de pertencimento. Ela é densa de juízos valorativos, que apontam para a sua transformação. Então todo sertanejo sabe dos preconceitos que sofre. Todo sertanejo conhece a luta e a labuta de trabalho na terra. É um termo de geografia colonial que traduz o olhar apropriador dos impérios em expansão. Então o sertão está sempre em oposição ao litoral. O sertão é aquilo que está longe, aquilo que está afastado do litoral e dos tentáculos, digamos assim, na época da monarquia e dos impérios. E o que nos resta hoje? O que nos restou hoje? Uma terra altamente explorada, em que poucas famílias quilombolas e indígenas têm acesso a grandes extensões de terra para poderem plantar e cultivar a sua cultura. Na maioria das vezes, essas pessoas são contratadas como trabalhadores, enfim, nas terras de outra pessoa. Mas existem marchas de trabalhadores rurais pela luta a favor da reforma agrária, para que essa divisão social da terra seja compartilhada com todos e que ela seja benéfica a todos, já que nós sabemos sabidamente que existem sesmeiros e sesmarias latifundiárias da época ainda das capitanias hereditárias, de donatários, de proprietários de terra que possuem pedaços de terra maiores que estados brasileiros. Uma divisão de terra completamente desigual. E essas pessoas lutam, então, juntamente, carinhosamente, pela reforma agrária. E na reforma agrária produzir mais florestas, assim que conseguirem obter terras através do poder do Estado, do INCRA, para que se possam reproduzir as suas tradições. Então, como se sabe, a produção e veiculação das imagens não são gratuitas, essas se tornam instrumentos de poder, na medida em que legitimam e justificam práticas sociais. No caso dos discursos e imagens construídas do sertão brasileiro, e sobretudo dos sertanejos, são imagens de representações do outro, mobilizadas e veiculadas para justificar os diversos projetos que buscavam sua incorporação ao universo da chamada sociedade civilizada das grandes cidades. Bom, isso é 100% verdadeiro, uma vez que o Brasil passou por um período de integralismo,
onde os principais governos progressistas, industrializadores, queriam trazer o sertanejo, a mão de obra do campo para a cidade, para torná-los consumidores de produtos manufaturados e para que eles fossem novos consumidores mesmo do capital. Mas grande parte, segundo Antônio Cândido e os parceiros do UNITO, a grande maior parte dessas populações resistiu firmemente à ameaça capitalista no mundo rural. Outra parte fez o êxodo rural, mas em boa parte permaneceram, mantendo suas características, a simplicidade, a humildade, a hospitalidade, a cortesia, a teimosia e a desconfiança, que são traços tradicionais do nosso caboclo brasileiro. E isso só aumentou a produtividade dessas pessoas, né? Cada vez mais produzindo, trabalhando em suas terras, sempre com um sorriso no rosto, preparados a atender o público. E mesmo na grande lavoura, no grande agronegócio, existe uma tensão muito preocupante com relação à produção de commodities para o exterior. E ali também está presente a cultura sertaneja. Então, orgulhosamente, se notam hoje nas terras mais produtivas a produção de salada, de alimentos sadios, sem agrotóxicos. Tudo isso é uma luta e derivado daqueles que respeitam a terra, que entendem a terra como devoluta. Uma terra que é propriedade de todos. E esse tipo de produção humana, e por ser humana, ela tem uma sensibilidade à tor-rede, ela está sempre ligada e conectada a uma teia complexa de parentesco, ela é baseada na troca, na convivência. Hoje os baianos produzem em larga escala uva que foi trocada e comercializada por sulistas, da mesma maneira que produzem-se aqui no sul do país jabuticabas e outras frutas que não faziam parte do nosso escopo. Então as lutas dos povos do campo, sempre como na luta pela reforma agrária, tendo sempre essa preocupação, foi fundamental para que essas populações conseguissem sobreviver nesse processo marginalizador da Revolução Verde, em que a agricultura familiar foi escanteada, foi desmobilizada, sempre buscando então a produtividade. Foi na figura de um advogado chamado Francisco Julião, que a CONTAG se organizou em torno dos produtores rurais para que eles lutassem por direitos trabalhistas, por direitos sociais, por direito à terra, por direito à escola, à educação. É claro que isso não veio de graça, isso veio banhado a muito sangue e suor, isso veio banhado a lágrimas, porque os povos do campo sempre foram ameaçados pelo latifundiário, pelo proprietário, pelo coronel dono de terras e pelo próprio Estado, que não permite a reocupação de terras, mesmo estando na Constituição Federal, que é legítima a ocupação de terras improdutivas. Os indígenas ainda sofrem, ainda são retirados de sua terra milenar. Então isso é parte da luta, parte da motivação desses povos continuar lutando para que essa terra se salvaguarde, porque sabem que a principal mortalidade entre povos indígenas e caboclos do campo é justamente porque precisam de terra para plantar, e a terra é o modo de vida dessas populações. Sem a terra, essas populações que vivem no campo não conseguem reproduzir o seu modo de vida. Então a luta continua e vai continuar até o último indígena, quilombola, cigano, camponês que esteja em campo. Porque a terra ela é fundamental, porque, na verdade, parte dela vem da soberania nacional. E a reforma agrária ela é urgente, visto que nós estamos num país colonizado, fruto de uma ação colonizatória, que expoliou e expulsou muitos desses povos de suas terras tradicionais. Então hoje o que se procura fazer são essas retomadas, essas reocupações, essas tomadas de áreas que são tradicionalmente desses povos e que estão improdutivas. É o que a grande maioria dessas populações busca fazer, e através dessa ocupação viver em paz e harmonia com o ambiente, construindo novas florestas, novos ambientes de sociabilidade, escolas do campo, formas de educação que garantam essa sobrevivência. Pessoal, eu fico por aqui.
nas próximas, para não me alongar muito, nas próximas aulas, então, a gente vai conversar melhor sobre o início desse processo aqui no Brasil. Muito obrigado, até mais. Jai Guru